do Evangelho de Lucas, capítulo 18, texto que é provável que você nunca tenha lido, né? A partir do verso 35. Lucas 18, verso 35. Texto abençoado, né? Quantos já leram esse texto? Diga eu. Se você não leu, você já cantou, você já ouviu falar, né? Quem não conhece o cego de Jericó, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Bem, Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43, são os textos que nós iremos ler. Quem achou? Todo mundo achou? Quem não achou, diga eu. Então vamos ler, mantenha sua Bíblia aberta após a leitura, por favor. Bem? Bom, o versículo 35 do capítulo 18 de Lucas diz que quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Você também pode glorificar a Deus pelo milagre que a gente viu? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, na quarta-feira nós estamos trazendo sempre uma mensagem de fé e de esperança à igreja. Esse é o propósito. E nós começamos na quarta-feira no texto de João, a partir do capítulo 5, sobre o milagre que aconteceu em Betesda. Jesus entrou num ambiente de muitos enfermos e promoveu a cura na vida de um homem que tinha paralisia naquele ambiente. E aí, no início da fala, na quarta-feira, nós falamos um pouquinho sobre misericórdia, porque a ideia era nós conversarmos sobre a ação de Jesus sobre aquele homem. Mas, durante o restante da semana, comecei a pensar um pouco mais sobre misericórdia, essa palavra que nós falamos muito, né? Mas que refletimos um pouco sobre ela. Então Deus, através do Espírito Santo, colocou no meu coração o desejo de falar com os irmãos hoje sobre misericórdia. E nós vemos em Deus, um Deus misericordioso, a partir das suas ações para com os homens na Bíblia. E eu procurei um texto para falar de misericórdia e me lembrei desse texto tão clássico, um texto que todos os irmãos conhecem, um texto que os irmãos já leram por várias e várias vezes, que narra a história de um homem que, como diz o texto, vivia num contexto de miséria. Ele era mendigo, ele estava à beira do caminho pedindo esmola. E além disso, ele era cego. Na verdade, ele só era mendigo porque ele era cego. E como cego, ele não podia trabalhar, não podia constituir família nesse contexto. E tinha uma série de outras complicações. Mas esse homem, ele ouve falar de Jesus e ouve que Jesus o Nazareno está passando justamente no caminho onde ele está sentado. E quando ele entende que Jesus está próximo, ele começa
a chamar a atenção de Jesus, a gritar a Jesus, até que Jesus o ouve e resolve ser favorável a ele. E o que me chama a atenção é o clamor desse moço, é o grito desse moço, é a forma com que ele chama a atenção de Jesus. Ele não diz: Jesus, cure a minha visão. Ele não diz: Jesus, faça um milagre em mim. Ele não diz: Jesus, opere o extraordinário sobre a minha vida. Ele diz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, me alcance com o favor da sua misericórdia, ou me alcance sob a bênção da misericórdia. Misericórdia é essa que está sobre mim e sobre você todos os dias, como nós falamos alguns dias atrás. Jeremias escreve nas Lamentações que elas são novas a cada manhã. Mas o que é misericórdia? Para além dessa palavra que nós falamos, porque tem muitas coisas que nós falamos, repetimos, mas não temos noção do que é. Então, por conta disso, eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre a bênção da misericórdia, sobre o favor da misericórdia, que na verdade é o que nós necessitamos. Nós não precisamos de mais nada senão da misericórdia de Deus. Porque na misericórdia Deus nos assiste ante as nossas reais necessidades. Mas para pensarmos sobre a bênção da misericórdia, nós temos que refletir um pouco mais sobre essa palavra, que não é uma palavra que está apenas no Novo Testamento, mas é uma palavra que está também na dinâmica do Antigo Testamento. E há muitos salmos, inclusive, que louvam, que exaltam a Deus a partir da sua misericórdia. E a palavra que os escritores usam para se referir à misericórdia no Antigo Testamento é Hesed, que é uma palavra hebraica, e no Novo Testamento é Elel, que é a palavra grega, que tem a mesma conotação da misericórdia que nós compreendemos. Okay? E a palavra misericórdia no nosso vocabulário, ela na verdade ela é uma junção de 3 palavras latinas, que é miseris, cor e dare, segundo as pesquisas de Agostinho, que foi um grande teólogo da igreja. Então, miseris, cor e dare, que são palavras latinas juntas, elas formam a palavra misericórdia, que significa dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Vamos repetir isso. Misericórdia significa dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. E nós costumamos também pensar em miséria a partir do senso comum. O que é miséria? Numa perspectiva comum. Miséria é a pessoa que não tem dinheiro, que é paupérrimo, que não tem dinheiro nem para comer, etc. Aquela pessoa vive na miséria. Mas, na verdade, miséria, segundo o nosso amigo dicionarista Aurélio, amigo porque todos nós somos chegados dele, né? Já o consultamos algumas vezes. Aurélio diz que miséria é o estado de imenso sofrimento. Então, miséria não é apenas o estado de fome ou de falta de dinheiro, mas miséria tem a ver com tudo aquilo que faz a pessoa sofrer, e sofrer de forma tensa. Então, há muitos ricos miseráveis, não miseráveis no sentido, né, que nós entendemos de ser mão fechada, mas miseráveis de viver uma vida de intenso sofrimento também. Então, a misericórdia tem a ver, ou melhor dizendo, misericordioso, que é o agente da misericórdia, é aquela pessoa que se compadece, que tem compaixão de toda e qualquer pessoa que sofre. E olhando para toda essa argumentação secular e olhando para Jesus, eu digo que Jesus de fato é misericordioso. Porque as coisas que Jesus mais fez enquanto esteve aqui foi justamente assistir àqueles que estavam sofrendo. Sejam os que tinham fome, sede, sejam os que tinham problemas de enfermidade, sejam os que tinham problema na família, sejam os que tinham problema
educação e coisas nesse sentido. Ele assistiu a todo tipo de pessoa. Quando nós pensamos em misericórdia, nós pensamos no agente, que é aquele que vai exercer misericórdia, certo? Que é esse que vai doar o coração às vítimas da miséria. Esse é o agente. Que é aquele que sente a dor e que é solidário, né, com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que está em desgraça. Esse é o agente da misericórdia, ok? É o compassivo, é o piedoso, que inclusive o Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 7, Jesus chama de bem-aventurado. Não é isso? Está lá, bem-aventurado hoje, misericordioso. Por quê? Porque eles também serão assistidos em suas misérias. Porque eles também alcançarão misericórdia. E esse texto de Mateus 5, 7 é tão interessante que mostra para a gente que, apesar dos pesares, todos nós temos necessidade. Em algum momento da vida, nós também seremos, né? Será que eu não sei se eu posso dizer assim, seremos miseráveis no sentido de passar por um momento de sofrimento. É por isso que Deus fala: se você abrir o coração e assistir aquele que está em miséria hoje, amanhã você também será alcançado pela mesma misericórdia. Porque é isso que está no texto de Mateus 5, versículo 7. Esse é o agente da misericórdia, ok? É aquele que vai assistir, aquele que vai agir em favor do outro. Mas existe também o receptor. No texto que nós lemos, nós temos em Jesus o agente da misericórdia. Amém? Que é aquele que exerce misericórdia para aquele moço. Tanto que ele clama a Jesus por isso. Mas nós temos também o receptor da misericórdia, que é aquele que está em miséria, que é aquele que pede livramento, que pede socorro, socorro do castigo, de ato de violência, da morte, ou do imenso estado de sofrimento em que a sua vida está mergulhada. Quando eu olho para Bartimeu no meio do caminho, eu tenho certeza que o desejo dele não é apenas de ver. O desejo dele de ser livre do sofrimento da mendicância, do problema físico, da rejeição, né? Do preconceito. Ele está clamando ao Senhor por misericórdia porque ele quer ser livre de todos esses tipos de sofrimento. Ele quer que a sua vida saia desse contexto de miséria. Ele vê em Jesus a solução para o seu sofrimento. Então, no texto, Jesus é o grande agente da misericórdia. E no cego, nós vemos também esta pessoa que necessita dessa misericórdia. E eu acredito que no cego nós somos representados também. Nós estamos aqui hoje. No cego, nós somos representados como quem precisa urgentemente de receber a misericórdia e, enfim, sair do estado de miséria ou desse estado de intenso sofrimento. Porque talvez eu não esteja cego, talvez eu não tenha fome, mas eu tenho problemas que me levam a sofrer. Amém? Talvez você tenha alguns problemas diferentes desse moço que tornam a sua vida uma miséria. Se você sofre, é sinal de que a situação está muito boa lá. Certo? É sinal de que precisamos da misericórdia do Senhor. Amém? Mas eu queria pensar um pouco mais sobre o agente e o receptor da misericórdia. Pensar um pouco mais, principalmente sobre o agente da misericórdia, que nesse texto é Jesus. Né? Quando Bartimeu ouve falar de Jesus, ele ouve falar justamente da assistência que Jesus está prestando para todos quanto têm necessidade. Certo? E aí, em Jesus, nós vemos a misericórdia bondosa, né, de Deus. Em Jesus, nós vemos a misericórdia bondosa de Deus por conta da disposição do Senhor, e disposição que nós chamamos de disposição divina,
de perdoar pecadores arrependidos. Porque todas as vezes que Jesus movia-se para agir sobre a vida de alguém, ele primeiro salvava, para depois curar. E a salvação, é claro, é fruto primeiro do perdão do pecado. Não há nenhum salvo que não fora perdoado pelos seus pecados. Então, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e logo em seguida nós somos salvos. E consequentemente nós recebemos o milagre. Quer um exemplo? Há um texto em que Jesus está numa casa realizando milagres e a casa está muito cheia e então uma pessoa que possui amigos é levada pelos seus amigos, são 4 amigos, para que Jesus o assista. E como a casa está cheia, eles levam esse amigo pelo telhado, arrancam as telhas e descem aquele moço por diante de Jesus, que Jesus nós trouxemos aqui para que ele seja curado. E aí, Jesus diz para aquele moço, perdoados estão os teus pecados. Vai, levanta-te, toma sua cama e anda. Né? E aí o que acontece? Aquele moço é curado pelo perdão dos pecados. Ele pede para ser curado, mas a palavra que Jesus libera é de perdão dos pecados. Por quê? Nós vamos falar já sobre isso. Porque toda enfermidade, toda desgraça, toda miséria é única e exclusivamente consequência do pecado. Então a forma de Jesus nos livrar das nossas misérias é perdoando-nos dos nossos pecados. Mas nós vamos ver já mais sobre isso. Mas, pensando novamente sobre o agente da misericórdia, Jesus no texto, nós vemos que Deus é bom na pessoa de Jesus. Né? Então, o perdão de Jesus é aquilo que produz cura para aquele homem e é aquilo que produz cura para toda a humanidade. E eu quero ler com você a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, para a gente dar uma olhada nesse texto. Efésios, capítulo 2, eu quero ler alguns versos, para nós percebermos um pouco mais desse agente da misericórdia, que é Jesus em Deus. Versículo 1 diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ok? Estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Merecíamos isto mesmo. Ok? Mas o agente da misericórdia em Jesus, Deus, segundo o apóstolo Paulo aos Efésios, nos deu vida. Okay? Versículo 4 do capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, que é rico em quê? Ele é rico em quê? Ele é agente da misericórdia. Rico em misericórdia. Por que ele é rico em misericórdia? Porque ele nos ama. Nos ama com um amor imensurável. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos por conta dos nossos pecados, resolveu nos dar vida juntamente com Cristo, que é o que está fazendo no Evangelho que nós acabamos de ler. Versículo 5, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Jesus. Então esses textos apontam mais uma vez para esse agente de misericórdia que nós estamos nos referindo nesse momento a quem? A pessoa do próprio Senhor. Então, ante nossas tragédias e misérias e sofrimentos, Deus, que é o agente da misericórdia, misericórdia é igual compaixão, misericordioso, ele sente e ele se solidariza, ele sente e ele se move em prol do outro. Então, Deus, como agente de misericórdia, ele também sofre, ele também sente as nossas angústias. A Bíblia mostra muitos textos onde Jesus é movido de íntima compaixão e talvez
texto mais forte seja o texto que refere ao choro de Jesus, né? Em João capítulo 11, versículos 33 a 35, quando ele percebe não apenas Lázaro morto diante de si, mas o sofrimento de Marta e de Maria. Aquilo mexe com Jesus, aquilo move com Jesus, aquilo balança Jesus, e o texto diz no versículo 35 que Jesus chora também. E depois de Jesus ter chorado, que ele diz: Lázaro, venha para fora. Então, ele move-se diante de uma compaixão e exerce misericórdia. Jeremias ele estava certo quando disse: a bondade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Ela é grande. Deus, o Deus que age em Jesus, que age na vida de Jeremias, é o grande agente de misericórdia. Ele é misericordioso. E eu repito, eu enfatizo isso nessa noite: Deus é misericordioso, é aquele que se compadece, é aquele que sofre conosco, mas não é aquele que sofre e fica se lamentando, fica parado. É aquele que sofre, observa e reage em nosso favor. Amém? Você pode louvar a Deus, esse Deus misericordioso. Você pode glorificar esse Senhor glorioso. Esse é o agente. E aí, nós vamos pensar um pouco mais também sobre os receptores. Repito, no texto, nós somos representados pelo cego. Amém? Amém. Jesus é o grande agente da misericórdia. O cego é o receptor. E nós somos representados por este cego. Eu digo que o receptor da misericórdia é a humanidade que está em estado de miséria. Não somos dignos, mas somos necessitados. Nós precisamos muito dessa misericórdia. Por quê? Bom, o problema da humanidade, o início do grande sofrimento ou da miséria está no início de Gênesis, certo? Porque Deus ele cria o homem de forma majestosa. Ele chama o homem e a mulher de a coroa da criação. Ele cria todas as coisas e diz: é bom. Mas quando ele cria o homem e a mulher, ele diz: é muito bom, perfeito. O homem vai reinar, vai dominar, vai administrar toda a criação de Deus. E Deus diz: olha, vocês têm liberdade para fazer tudo, comungar comigo, se alimentar das árvores e tal, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque o dia que você comer, você irá morrer. Meu irmão, antes de terem comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não tinha doenças. Mais além, o homem não morria. Você sabe que o homem foi criado para ser eterno? O ser humano foi criado para a eternidade. E na verdade, Jesus veio restaurar, esta eternidade com Deus. Porque toda a humanidade continua sendo eterna. Temos esse tempo aqui. Depois nós vamos para a eternidade com ou sem o Senhor. E Jesus vem para nos trazer de volta para a presença do Senhor, para que possamos passar a eternidade com Ele. Mas aqui começou o problema do homem. Prova disso é que a mulher que dava a luz cantando como os pássaros, agora vai dar a luz com dores de parto. Certo? Então o problema do homem, da humanidade, começa no Éden com o pecado. O estado do homem pós-queda é o início da miséria humana. E aí você já percebe a morte entrando no arraial, com a morte de Abel por parte de Caim, problemas familiares terríveis com Abraão, certo? Ló, os patriarcas, a história da humanidade começa a ser uma história de muito sofrimento por conta do pecado, certo? Então, quando eu olho para o Bartimeu, eu digo que ele foi alvo da misericórdia de Deus,
dizendo que ele, por ser humano, estava legitimamente pagando pelo pecado da humanidade com a enfermidade do seu corpo. Toda enfermidade, todo sofrimento é único e exclusivamente resultado do pecado da humanidade. Paulo, observando toda essa literatura, diz aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E a morte é justamente essa degradação do corpo e essa degradação moral que faz com que famílias, sociedade estejam no contexto em que nós estamos vendo, né? Ele escreve no início da sua carta aos Romanos que Deus entregou os homens às suas próprias vontades. E por conta disso, o homem tem feito coisas terríveis, como estamos vendo. Aos Efésios, nós lemos agora, o primeiro versículo do capítulo 2. O homem está morto por conta dos seus delitos e por conta dos seus pecados. E Paulo, ele não se isenta disso, porque em Romanos, ainda no versículo 24, do capítulo 7, ele diz que é um homem miserável. Miserável homem que sou, que me nivelar o corpo dessa morte. Ele está falando isso por conta de todos os sofrimentos que vem sobre ele também. Porque não é porque ele é apóstolo, não é porque ele é um pregador, não é porque ele é um ministro, que ele não terá problemas. E porque ele tem problemas, ele declara isso veementemente: eu sou um homem miserável, eu sou um homem com problemas, eu sou um homem de aflições também. E não foi apenas Paulo que disse isso. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, quando João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a carta aos irmãos que estão em Laodiceia, que acham que são bons, o Senhor olha para ele e diz: vocês são mortos, e mortos eu vomito. É isso que diz o texto lá. Uma das coisas que João diz para aqueles irmãos que achavam ser alguma coisa é o seguinte: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês acham que são alguma coisa, mas vocês são miseráveis. Vocês precisam da misericórdia do Senhor. Então toda a humanidade está nesse estado. Agora, por que Bartimeu foi um abençoado? Porque ele reconheceu isso. Porque quando ele clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, está dizendo: Senhor, eu sei muito bem que eu estou onde estou e como estou por conta do pecado da humanidade, mas o Senhor é um Deus misericordioso. É diferente dele falar: Senhor, eu estou aqui, o Senhor tem de me curar. Senhor, eu estou fazendo isso, eu mereço a sua bênção, eu mereço o seu favor, eu mereço o seu cansado. Não! Ele não declara isso, porque ele sabe muito bem que o que nós merecemos é condenação, é morte. Por que nós nos reunimos aqui para celebrar, para cantar, para nos alegrar, meu irmão? Porque nós não merecíamos, Deus faz. Nós agredimos a santidade de Deus. E nós não fazemos isso só em Adão, não. Porque as pessoas vão dizer: como é que pode? Adão pecou e nós temos que pagar o preço, meu irmão. Vai me dizer que você não peca. Vai me dizer que você não erra. Vai dizer que você não comete equívocos. Será que nós temos moral para chegar diante de Deus e reivindicar alguma coisa diante das nossas ações? Seja sincero, seja realista. Eu não tenho condição de chegar diante de Deus e reivindicar alguma coisa. E é por isso que a minha oração, mesmo quando o pastor é: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Então, no céu nós somos representados muito bem. Como ele, muitos de nós passamos por estados de miséria. Então, quando eu falo disso, eu me refiro especialmente aos sofrimentos alheios e particulares que nós enfrentamos. E eu digo de nossas causas não resolvidas, que geram sofrimento, geram angústia, geram pressão sobre nós. Eu digo de nossas dificuldades como filhos, ou com filhos, como pais, ou com pais, como esposo, como cônjuge de modo geral, nossas dificuldades como família. Eu digo das nossas frustrações. Quantos de nós somos invadidos por um sofrimento intenso porque frustramos, porque não conseguimos conquistar algo que sonhamos, algo que nós almejamos, algo que nós
planejamos e criamos expectativas? Quantos de nós sofremos a miséria, muito sofrimento por conta das nossas impossibilidades? E talvez um dos problemas desse cego era isso. Eu queria andar, mas não posso, isso me faz sofrer. Uma vida miserável. Uma vida com imenso sofrimento intenso. Repito, esse homem não queria apenas ver com clamor por misericórdia. Ele queria largar aquela vida de vergonha, de exclusão, sair da beira do caminho, parar de pedir esmola, queria uma família. Ele queria viver em seu imenso sofrimento, estado de miséria, reconhecendo que ele era digno daquilo. Ele clama: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olhe para o momento que você está passando, meu irmão. E olhe pela forma com que você tem orado ao Senhor. Como você tem orado ao Senhor? Como você tem pedido a Deus para te tirar dessa situação? Senhor, eu sou teu servo. Como tem sido isso? Como pastor, a minha orientação é para que possamos fazer como esse homem. Nós precisamos clamar a esse Deus que é rico em amor e em bondade e é extremamente misericordioso. Nós precisamos clamar a Ele: Filho de Davi, tenha misericórdia. Pastor, mas eu sou bom, eu sou um crente fiel, eu dizimo, eu vou na igreja, eu faço tudo, eu faço obras. Jesus disse que as nossas ações diante dele são como trapos de imundícia, não servem de nada. Não servem de nada. Não nos dá crédito para nada, né? Se nós podemos alcançar algo em Deus, isto é por misericórdia. Amém? Entenda isso. Isso é por misericórdia. Então, clame a Ele, grite. É possível que quando você entenda isso, as pessoas que entendem diferente vão tentar te calar. Porque as pessoas que estavam perto de Jesus, eles achavam que aquilo ali era o máximo, né? Era o auge, era o top. E aí começaram a questionar, mandar ele calar a boca, mas ele sabia do que ele precisava e ele gritava o tempo todo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto Deus em Cristo não parou e não assistiu às necessidades daquele homem, ele não parou de clamar por misericórdia. Então, meu irmão, enquanto Deus não assistir a sua necessidade, não cesse de clamar por misericórdia. Tem momentos que a nossa oração é só essa. Eu, particularmente, tem momentos que eu dobro meu joelho e não consigo falar outra coisa. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E a nossa oração tem que ser essa. Você falar: Senhor, tem misericórdia. E quando você perceber que o Senhor está para você, você experimenta essa coisa mítica da religião cristã, protestante, de que você ouviu o próprio Deus falando com você, né? O que você precisa. Como se ele não soubesse qual é a sua necessidade, né? Como se ele não soubesse, mas ele diz isso, sabe para quê? Para dizer assim: eu te ouvi. Eu te ouvi. Quando ele disse o que você precisa, ele está falando assim: olha, a sua oração foi sincera. Realmente, eu te ouvi. E ele vai e assiste aquele homem, assim como ele nos assistiu. Amém? Esse Deus que amou e
Ele quer misericórdia, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está na sua casa, Ele está para mim, Ele está para você. Quando a Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal, ela está falando justamente sobre isso. Porque aquilo que nós reivindicamos, nós não vamos receber de forma alguma. Mas aquilo que nós necessitamos, por misericórdia, nós receberemos do Senhor. E eu quero encerrar dizendo aos irmãos que Deus é esse ser misericordioso. Ele é o agente da misericórdia. É o que seja a nossa dor e aquele que age em nosso favor. Sabe das nossas misérias, todas elas. E sabe de todos os nossos sofrimentos. Amém? Mas que muito para além dos nossos sofrimentos, Ele é um Deus misericordioso que quer nos livrar da miséria eterna. Deus é esse Deus que quer nos livrar da miséria eterna. Samuel, faz favor aqui. Deus é esse Deus que quer nos livrar da miséria eterna. Miséria que produz sofrimento na alma e sofrimento que não cessará se não formos alcançados pela grande misericórdia de Deus. Amém? Porque Bartimeu precisava ser restaurado, verdade, mas ele precisava ser restaurado para a eternidade também. Lembra que o homem do Éden foi expulso de lá e começou a vagar distante do Senhor? E todo homem que não tem um pacto, aliança renovada com o Senhor, quando morrer, quando sair dessa terra, vai para a eternidade, uma eternidade distante do Senhor, ou uma eternidade de miséria. E Deus, Ele exerce misericórdia imensa para conosco ao enviar Jesus para resolver este problema. Então, para além das misericórdias, para resolver a miséria da terra, nós precisamos da misericórdia para resolver o nosso problema eterno. E é importante nós pensarmos isso. Eu quero fazer uma paráfrase de Marcos 8:36. O texto diz, né, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Há algumas interpretações equivocadas do texto. O texto não está falando de que adianta você ganhar as pessoas para Jesus se você... Não, o texto não está falando sobre isso, só você ler lá. O texto está falando sobre propriedade, sobre riqueza, sobre bem, sobre bem-estar. O texto está falando de que adianta você, essa é a minha palavra, você resolver todas as suas misérias aqui na terra, aqui no mundo. De que adianta o homem ser livre de todas as suas misérias, mas não ser livre da miséria eterna? De que adianta todos os seus problemas aqui serem resolvidos, mas o maior problema da humanidade, está sobre nós também não ser resolvido, que é uma eternidade sem Deus, que é uma eternidade de sofrimento. Então, se temos que clamar por misericórdia nessa noite, primeira coisa que tem que estar no nosso coração é justamente a solução desse problema maior, que é o problema da eternidade. E eu não sei como você está nesse sentido. Eu não sei se você está convicto de que o seu problema eterno foi resolvido. Isso é por fé. Fé no sacrifício de Cristo. Fé nessa misericórdia para a eternidade. Talvez você esteja resolvido, mas talvez você não esteja resolvido. Talvez você não tenha noção de como está a sua vida com Deus para a eternidade. E aí, meu irmão, se por acaso a sua condição nessa noite for essa, eu gostaria de te ajudar. Eu gostaria de te ajudar a resolver esse problema. A Bíblia diz que se nós confessarmos o Senhor perante os homens, Ele nos confessará diante do próprio Senhor. Então a forma de resolver esse problema da miséria eterna está em confessar Jesus como Salvador da minha vida. Eu não sei se você já fez isso, mas se você fez, eu quero que a igreja fique em pé em nome de Jesus. Eu queria convidar você nessa noite a fazer isso. Porventura, feche os olhos. Se porventura há alguém em nosso meio que não fez a sua confissão pública,
consequentemente não resolveu ainda o seu problema para a eternidade, essa é uma noite muito propícia para isso. Não quero chamar você para ser crente ou coisas nesse sentido, não. Apenas eu quero chamar para você para fazer um pacto, uma aliança com Deus nessa noite. Mas, se porventura você queira clamar nessa noite por misericórdia, a fim de que o Senhor intervenha sobre a sua miséria ou sobre o seu muito sofrimento, eu também gostaria de orar por você nessa noite. Amém? E se há alguém aqui nessa noite que deseja receber uma dessas duas orações, eu queria convidar aqui à frente. Fique à vontade para sair do seu lugar.